Olá a todos. Agora eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre quando se inicia as 70 semanas de Daniel. Foi um tema que eu comecei a debater lá no grupo do Wander. Eu percebi até por que as pessoas fazem alguma confusão, né, com relação às semanas de Daniel, que uns acham que foi no decreto de Ciro, outros acham que a semana de Daniel começa no decreto de Artaxerxes, e os dois acho que estão errados, na minha opinião. Eu até expliquei lá pro rapaz, ele até entendeu. Aí finalmente foi uma coisa que eu consegui transmitir, então eu vou fazer um vídeo sobre isso que eu já ia fazer, mas acabou ficando pendente, tá? Em Daniel 9 está escrito que desde o decreto para restaurar Jerusalém até um ungido, só um detalhe aqui, ó, é um ungido e não o ungido, então não é o rei Messias, tá? Não é uma profecia messiânica, é só um ungido. Lembrando que na Bíblia hebraica tem várias pessoas ungidas, tá? Haveriam 7 semanas, ou 49 anos. Todo mundo sabe que as semanas de Daniel são anos. Uma semana são 7 dias, então 7 semanas são 49 dias, ou 49 anos. Então está escrito aqui, ó, sabe, entende. Desde a saída da ordem para restaurar, essa ordem aqui que é o tema do vídeo. Algumas pessoas pensam que é a ordem de Ciro, outros pensam que é a ordem de Artaxerxes. Enfim, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, para reconstruir a cidade, até um Messias. Deixa eu só corrigir aqui, que aqui é a Ferreira de Almeida. O príncipe ungido haveria 7 semanas. Correto. Então aqui começa as 70 semanas de Daniel. Só que tem alguns probleminhas aqui. O ungido mencionado aqui em Daniel, aqui, que seria o príncipe, né, o ungido, ele foi Ciro, o rei da Pérsia. É a interpretação correta do texto. Ó, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem, ó, então ele deu uma ordem, né, um decreto, para que esta casa de Deus se reedificasse. Então, essa é a explicação mais tradicional, que o ungido aqui é Ciro, rei da Pérsia. Mas aí tem um problema que poucas pessoas observam, que o rapaz lá estava debatendo comigo e ele observou, o seguinte: como que Ciro assinou o decreto e ele mesmo seria ungido 49 anos depois, 7 semanas depois? De Ciro a Ciro não teria sentido, ó. Desde a ordem para restaurar dada por Ciro até o Messias, o Ciro, não teria sentido. Como é que faria sentido o texto assim? Aí eu dei uma olhada no Bible Hub e eu entendi por que dá essa confusão. É por causa da tradução da Ferreira de Almeida, que ela é exatamente assim, ó. O problema é o seguinte: o texto de Daniel, na verdade, ele não começa a contagem das semanas a partir de nenhuma ordem, mas palavra. O termo que está usado ali em Daniel, davar, ele não significa ordem, ele significa palavra e não ordem. Então o texto correto seria assim, ó: sabe, entende. Desde a palavra davar, inclusive é de davar que veio o termo daquele livro, né, devarim, que são palavras, para restaurar até Ciro haveriam 7 semanas. Então desde a palavra e não da ordem. E que palavra seria essa, Ronaldo? Seria uma palavra anterior a Ciro, anterior ao decreto de Ciro, até porque Ciro assinou o decreto no seu primeiro ano de reinado. Então, antes de Ciro tinha uma palavra que era para restaurar Jerusalém. E que palavra é essa, Ronaldo? A palavra de Deus. Daniel estava analisando a profecia de Jeremias, que dizia que os israelitas seriam cativos por 70 anos na Babilônia. Aqui, ó, o próprio Daniel no mesmo capítulo, ó. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias. Então Daniel está analisando o livro do profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então era isso que Daniel estava analisando, correto? Então, vamos partir dessa análise para ficar mais coerente. Só um PS aqui que eu esqueci de mencionar, pessoal. Eu não estou colocando datas no vídeo, tá? Deixa eu até escrever aqui, ó. PS. Porque senão a gente vai fugir muito da linha do raciocínio, tá? Até porque as datas são antes de Cristo. Aí fica aquela confusão matemática toda. Tem blogs que colocam datas um pouco divergentes. Então, para evitar essa confusão, eu vou me atentar só aos fatos, tá? Quem quiser ver as datas aí, depois procura aí nos blogs que vocês vão achar as datas do primeiro ano de Ciro, tudo isso bonitinho, tá? Então, continuando, Daniel estava analisando o decreto, as profecias de Jeremias. Quanto tempo eles permaneceriam ainda na Babilônia? E aí Daniel, no capítulo 9, ele estava estudando essa profecia de Jeremias aqui, ó, que Deus tinha falado, ó: toda esta terra vai ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. É isso que Daniel diz aqui, ó, que ele está analisando, ó, 70 anos do profeta Jeremias. Em Jeremias 29, Deus deu uma ordem, uma palavra. Porque assim diz o Senhor:
certamente que, passados 70 anos, ou seja, depois de 70 anos que eles ficariam cativos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra. Então vocês notaram como o termo aqui é o mesmo lá de Daniel? Davar, palavra, não é ordem, é palavra. Então Deus iria cumprir o que depois de 70 anos? A palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então depois de 70 anos, eles iam voltar. Então a palavra que Daniel fala aqui no texto, ó, em Daniel 9, no capítulo 25, não é ordem, aqui seria palavra, a palavra de Deus que Deus falou lá para Jeremias. E qual a palavra que Deus falou? Que eles iriam retornar para Jerusalém. Então essa é a palavra, e não o decreto de Ciro, e muito menos o de Artaxerxes. É a palavra do próprio Deus de que eles voltariam para Jerusalém. Então aqui já deu para entender, né? Acho que dá para entender que a palavra que Daniel está falando lá em Daniel 9 é essa aqui de Jeremias 29:10. Então, desde a palavra que foi dita lá pelo profeta Jeremias até o ungido, que seria Ciro, o Messias, um príncipe, haveriam 7 semanas, correto? Então a palavra, e não ordem de Ciro nem de Artaxerxes, mas a palavra de Deus foi enviada a Jeremias por volta de 49 anos antes do decreto de Ciro. Aí bate direitinho. Ou 49 anos é uma semana. Fecha a questão matemática aqui. Mas aí nós temos outro problema, Ronaldo, que o rapaz também mencionou. A profecia era de 70 anos, aqui ó, 70 anos, 70 anos, 70 anos. E não de 49 anos, não uma semana. Então teria que ser um pouco mais de uma semana, correto? Só que na verdade os judeus não ficaram 70 anos na Babilônia, mas por volta de 50. Inclusive, para quem não sabe, isso aqui é um motivo até de zombaria, né, dos ateus. Eles brincam, falam que é uma profecia que falhou, porque Jeremias falou que eles iam ficar 70 anos e eles ficaram só 50 anos na Babilônia. Então, pela história secular, nós sabemos que os judeus não ficaram 70 anos na Babilônia, mas aproximadamente 50. Então já voltaríamos a bater a questão matemática ali. E por que, Ronaldo? Isso porque Deus abreviou o tempo. Tanto que Daniel, no versículo 2, ele estava tentando entender esse tempo, né? Quando que ia terminar essas 70 semanas? Aqui, ó. Eu, Daniel, estava lendo lá o livro do profeta Jeremias, que falava que a gente ia ficar aqui na Babilônia 70 anos. Correto. Aí Daniel ora e pede clemência a Deus. Como o capítulo é grande, eu não vou botar o capítulo todo aqui, mas só para vocês entenderem. Aí Daniel orou, se dirigiu o rosto para o Senhor, através de oração e súplica, jejum, vestido de saco e cinza, etc. E aí Daniel fica pedindo perdão pelos pecados do povo. Todo esse capítulo aqui, ele fica lá falando que o povo pecou, não seguiu a lei de Moisés, romperam com a aliança, seguindo outros deuses, essas coisas. Aí Deus se apieda da oração de Daniel, Deus tem clemência e abrevia o tempo. Deus manda o anjo explicar para Daniel que não iam ser mais 70 semanas, iam ser só 70 anos, iam ser só 49 anos. Aí o anjo explica para ele que o tempo seria abreviado, ou seja, para 49 anos ou uma semana. Deixa eu só corrigir aqui que eu coloquei 7. Aí o anjo diz para ele aqui, ó, sabe e entende, Daniel. Desde a saída da palavra, qual palavra? A de Deus, não de Ciro e nem de Artaxerxes. A palavra de Deus lá em Jeremias 29:10. Para restaurar e para edificar Jerusalém, vocês podem ver em Jeremias 29:10, que eu já postei aqui, até um ungido, não o rei Messias, mas um ungido que seria Ciro, o príncipe, haverá 7 semanas, 49 anos. Foi exatamente o que aconteceu. E 62 semanas depois, né, as ruas e os muros da cidade serão edificadas em tempos angustiosos. Então o início das 70 semanas de Daniel começa na verdade com Jeremias, quando Deus deu a palavra para restaurar, não Ciro, e muito menos Artaxerxes. E ela termina em Antíoco Epífanes, quando o sacerdote Onias III é morto por se opor ao helenismo grego. Então aqui termina as 70 semanas de Daniel. E como eu sei, só para dar um finalzinho aqui no vídeo, eu sei que pessoas vão comentar aí, ah, Ronaldo, mas naqueles seus vídeos lá de preterismo, do sermão profético, do Apocalipse, não sei o que, você já mostrou em outro vídeo que a semana de Daniel termina em Tito, Ronaldo. Bom, eu já mostrei essa profecia com outra visão, porque existem as duas versões. E como nos vídeos de preterismo eu estou analisando o sermão profético, lá a grande tribulação, de Mateus 24, etc., e Jesus cita essas profecias como se ainda fossem acontecer, a partir da época de Jesus, é claro, eu tenho que utilizar a visão do autor. Eu tenho que fazer uma análise do texto sobre o que o autor entendeu e aquilo que o autor estava tentando transmitir. Então é claro que quando eu faço vídeo sobre o sermão profético, Mateus 24, eu tenho que usar a contagem diferente, a partir de Artaxerxes.
Eu tenho que ignorar tudo isso daqui que eu mostrei agora para vocês no vídeo e entender aquilo que o autor estava tentando dizer, correto? Até porque alguns intérpretes, inclusive, eles entenderam que essa profecia de Daniel ela poderia ser uma polissemia. O que é uma polissemia, Ronaldo? É uma profecia de duplo cumprimento. Por exemplo, Flávio Josefo, por exemplo, ele tinha esse entendimento. Eita, eu escrevo correndo, às vezes fica um português errado, perdoe pessoal, tá? O Flávio Josefo, por exemplo, ele tinha esse entendimento. Ele achava que a profecia de Daniel tinha um duplo cumprimento, que ela se cumpriria duas vezes, no período grego e no período romano. Que ele achava que o fim da semana de Daniel foi por volta do ano 70. E por que Josefo tinha esse entendimento, Ronaldo, que a semana de Daniel terminaria no ano 70, num duplo cumprimento? Porque foi no ano 70 que o templo de Jerusalém foi destruído. E a profecia de Daniel fala que o príncipe que viria, ele iria destruir a cidade e o santuário, ou seja, o templo de Jerusalém. E como o templo não foi destruído lá no período grego, então Josefo achou que poderia ser um caso de duplo cumprimento, até porque existem profecias assim na escritura. Alguns não sabem também se realmente esse era de verdade, só para deixar claro aqui no vídeo, o entendimento de Flávio Josefo, ou se ele estava só puxando brasinha, puxando o saco dos imperadores romanos, porque Josefo ele foi protegido por Tito, e muitas vezes Josefo associava as profecias a Tito, como se ele fosse o filho do homem, como se ele fosse o cumprimento de algumas profecias, etc e tal. Então, só para deixar claro, ninguém sabe se esse era de fato o entendimento dele, ou se era só uma bajulação de Flávio Josefo, ok? Os cristãos, principalmente, eles iniciam a contagem a partir do decreto de Artaxerxes, como nesse caso, se você for tomar que as semanas terminam lá no ano 70. Então aí teria que começar a partir de Artaxerxes. Mas o correto mesmo é com o fim do período grego-romano, ou seja, o correto é isso aqui que eu mostrei para vocês, as semanas começando lá em Jeremias e terminando no período grego. E independente de você tomar o decreto de Artaxerxes como começo, ou tomar lá a profecia de Jeremias, que seria o correto, o pior de tudo é os futuristas, né, que eles conseguem fazer isso aqui, eles enxergam um intervalo de 2000 anos na última semana de Daniel, sendo que o texto não tem nenhum intervalo. Eles falam que termina lá em Cristo, depois de 2000 anos depois ainda vai vir no futuro a última semana. Então, pessoal, aí já é um absurdo sem tamanho. Você pode até tomar o início da semana lá em Jeremias, ou o início com o decreto de Artaxerxes, ainda pelo menos você ainda consegue ter uma certa lógica. Agora, tomar assim com um intervalo de 2000 anos, aí não tem como. E o Messias morto lá aqui no versículo seguinte, que fala um ungido seria cortado, só para deixar claro aqui para finalizar o vídeo, Messias é um termo genérico, que significa literalmente ungido. Teve vários ungidos na Bíblia hebraica, que nem eu falei no começo, que é literalmente alguém que é ungido com óleo, por algum propósito, algum motivo específico. E os sacerdotes eram ungidos. Aqui, ó, você pode ver em Levítico, ó, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho. Então, quando você vê ungido, não quer dizer Messias, ou que é Jesus Cristo. É literalmente alguém que é ungido. Aqui em Números também, aqui, ó. Estes são os nomes dos filhos de Arão, no plural, os sacerdotes ungidos, porque os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles eram ungidos com óleo, para fazer um serviço específico, ou seja, exercer o sacerdócio. Então o Messias que é morto lá em Daniel 9 não é o rei Messias ou Jesus, ou uma profecia messiânica, porque não tem o artigo o Messias. Pode ter nas Bíblias em português, que traduzem assim de uma forma tendenciosa, mas no original hebraico não tem o artigo, tá? Que seria a letra re. Não tem. Então, assim como o Ciro é apenas um ungido, que nem eu mostrei aqui em cima, o Messias também do outro versículo, que seria cortado 62 semanas depois, ele também é só um ungido aqui, ó. E depois de 62 semanas será cortado um ungido. Aí as Bíblias traduzem o Messias para dar a entender que é Jesus. Mas aqui na verdade é um ungido, tá? E 62 semanas depois do decreto de Ciro, lá quando Ciro deu o decreto para eles poderem voltar para Jerusalém, ou 430 anos depois, o sacerdote Onias III, que foi o último sacerdote legítimo lá de Jerusalém, foi morto. Ele se opôs ao helenismo grego, em uma época em que até os sacerdotes eram escolhidos pelo grego. Por isso que ele foi um dos últimos sacerdotes legítimos da época, porque ele não foi escolhido pelos gregos, ele era um sacerdote de acordo com a halakha judaica, tá? E por causa disso, porque ele se opôs ao helenismo, né, a tentativa de Antíoco Epífanes de fazer uma helenização ali de Jerusalém, ele acabou sendo morto. Onias matou ele e substituiu ele, foi pelo irmão dele, que foi escolhido pelo próprio Antíoco, se não estou enganado, ou pelos gregos. Enfim, não vou me alongar muito no vídeo. Mas só para finalizar, então,
Algumas pessoas podem tomar o decreto de Artaxerxes, principalmente os cristãos, porque vão ter que ter o entendimento de que elas continuam no período cristão, no período romano. Mas, na verdade, o texto de Daniel, bem corretamente, se a gente for interpretar pelo o autor quis transmitir, o decreto começa lá com a palavra de Jeremias 29:5. Essa é a ordem ou a palavra para restaurar Jerusalém. O primeiro ungido aqui do texto é Ciro, o rei da Pérsia, tá? Ou ungido. E as semanas terminam lá no período de Antíoco Epífanes. O outro ungido que as Bíblias traduzem como Messias foi o sacerdote Onias III, ok? Quem quiser ir, pausa o vídeo. Eu sei que é um vídeo meio confuso, mas vocês vão ver tudo isso daqui em detalhado na Bíblia, e vocês vão ver que é a explicação mais coerente de acordo com o que o texto diz e de acordo com o que o autor quis transmitir, ok? Paz a todos.